Olá, sétimo ano! Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Chegamos à nossa segunda videoaula de português. Para começar, vamos analisar a imagem ao lado. E aí, perceberam alguma diferença? É a mesma reportagem? Acertou quem respondeu que há uma diferença, porém o assunto da reportagem é o mesmo. Qual a minha intenção, então? O objetivo é mostrar para vocês que o mesmo assunto pode ter diferentes pontos de vista. Na primeira reportagem, o assunto é exposto em um ângulo negativo, já na segunda, positivo. Há prejuízo na informação? Verdade, não há. O que podemos perceber são tons diferentes para o mesmo assunto, o que é chamado de viés. Esse viés pode ou não ser intencional. Já tinham pensado nisso? Não? Por isso é bom aprender. A partir de hoje, façam essa análise. Busquem o mesmo assunto em diferentes fontes e analisem se o ângulo é o mesmo. Com certeza vocês farão uma análise crítica. Tudo entendido? Creio que sim. Então, hora da gramática. Vocês já estudaram que o verbo e o sujeito estão sempre ligados pelo mecanismo de concordância, ou seja, verbo e sujeito concordam em número e pessoa. Vejam que o verbo sempre concorda com o sujeito. Assumo meus inúmeros erros. Sujeito da primeira pessoa do singular, eu. Assumimos nossos inúmeros erros. Sujeito da primeira pessoa do plural, nós. Toda pessoa sensata assume os próprios erros. Sujeito da terceira pessoa do singular, ele. Pessoas sensatas assumem os próprios erros. Sujeito da terceira pessoa do plural, eles. A esse estudo chamamos de concordância verbal. Agora, vamos conhecer a concordância verbal com sujeito composto. Quando o sujeito é composto e anteposto ao verbo, ou seja, antes do verbo, a concordância se faz no plural. Pai e filho conversaram longamente. Pais e filhos devem conversar com frequência. Agora, no caso do sujeito pós-posto ao verbo, quer dizer, depois do verbo, passa a existir uma nova possibilidade de concordância. Em vez de concordar no plural com a totalidade do sujeito, o verbo pode estabelecer concordância com o núcleo do sujeito mais próximo. Porém, isto é uma possibilidade e não uma obrigação. Essa dupla possibilidade se estende aos demais casos de concordância entre verbo e sujeito composto. Vejamos o exemplo. Faltaram coragem e competência. Faltou coragem e competência. Pouco falaram o presidente e os ministros. Pouco falou o presidente e os ministros. Porém, atenção! Quando ocorre a ideia de reciprocidade, quer dizer, ação realizada e sofrida por duas ou mais pessoas de modo mútuo, então, quando ocorre essa reciprocidade, a concordância é feita obrigatoriamente no plural. Vejam, abraçaram-se vencedor e vencido. Ofenderam-se o jogador e o árbitro. Entenderam? Agora vamos conhecer a concordância nominal. Enquanto a concordância verbal se ocupa da relação entre sujeito e verbo, a concordância nominal se ocupa da relação entre os nomes, ou seja, entre as classes de palavras que compõem o chamado grupo nominal. Substantivos, adjetivos, pronomes, artigos e numerais. Vamos ver? 1. Adjetivos e um substantivo. Quando há mais do que um adjetivo para um substantivo, os adjetivos devem concordar em gênero e número com o substantivo. Exemplo: adorava comida salgada e gordurosa. No caso 2, é o inverso: substantivos e um adjetivo.
Quando há mais do que um substantivo e apenas um adjetivo, há duas formas de concordar. Primeira, quando o adjetivo vem antes dos substantivos, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. Exemplo, linda, filha e bebê. Então, o adjetivo linda concordou com o substantivo filha. Agora, quando o adjetivo vem depois dos substantivos, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos. Vejamos nos exemplos. Pronúncia e vocabulário perfeito. Vocabulário e pronúncia perfeita. Pronúncia e vocabulário perfeitos. Vocabulário e pronúncia perfeitos. Vocês devem estar se perguntando, então qual é a certa? Todos os exemplos mostram possibilidades de concordância nominal. Sendo assim, você escolhe a que achar melhor. O importante é aprender que há diferentes possibilidades. Agora, vamos aprender o que é intertextualidade. Você já ouviu falar? Vamos conferir. Veja um quadrinho ao lado. Gonçalves Dias. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossa vida, mais amores. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. O sabiá sou eu. Essa era a palmeira. Esse quadrinho bacana traz uma citação da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. A citação é uma intertextualidade que ocorre quando um autor transcreve um trecho de um texto de outro autor no próprio texto. Geralmente, a citação é marcada pelo uso de aspas. Bom, para entender melhor, pensemos na estrutura da palavra intertextualidade. O prefixo inter significa entre. Por isso, podemos dizer que intertextualidade é a propriedade de textos se relacionarem. É dizer que a intertextualidade consiste na influência e na relação que um texto exerce sobre outro. Essas influências podem ser notadas de maneiras explícitas ou implícitas e podem ser representadas em diferentes maneiras, sejam elas auditivas, visuais ou escritas. A intertextualidade pode ser verificada em textos, livros, trabalhos acadêmicos, músicas, propagandas publicitárias, artes plásticas, dança, entre outras manifestações. Para entender melhor a intertextualidade implícita e explícita, acompanhe a imagem ao lado. Intertextualidade implícita não é facilmente identificada, está oculta. A relação com o texto de origem é indireta. Não é fácil encontrar os elementos do texto original. Para ser percebida, é preciso interpretar, deduzir, analisar, conhecer a história e o contexto. É preciso conhecimento prévio e muita atenção. Intertextualidade explícita é facilmente identificada porque é clara, está diretamente ligada ao texto-fonte. Os elementos do texto referenciado são facilmente notados, não demanda muito esforço e atenção do leitor. Não é necessário ter um vasto conhecimento prévio para ser percebida. Vejam os exemplos. Meu bem, você me dá água na boca. E horta de elite, se não for hortifruti, pede para sair. No primeiro anúncio, há um elemento verbal que permite a retomada do texto-fonte, mas essa inferência depende de um conhecimento prévio do leitor. Se ele não souber que há uma referência à música Mania de Você, da cantora Rita Lee, provavelmente o texto não será compreendido em sua totalidade. Já no segundo anúncio, há uma forte referência ao texto-fonte, facilmente identificada pelo leitor através dos elementos fornecidos pela linguagem verbal e pela linguagem não verbal. Ou seja, pela imagem da boina. A composição do anúncio nos transporta imediatamente para o filme Tropa de Elite, do cineasta José Padilha.
E isso só é possível em razão do forte apelo popular da produção, que ganhou grande projeção em nossa sociedade. Compreenderam a diferença? Bora praticar! Vejam na imagem a figura 1. A hortifruti apresenta o quiabo veste prada. Ele entrou no seleto mundo da hortifruti. E aí? A intertextualidade nessa figura é implícita ou explícita? E na figura 2? Amélia, que é margarina de verdade. Fãs do rei conhecem. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia, que era mulher de verdade. E agora? Implícita ou explícita? Vamos para a correção? Na figura 1, acertou quem respondeu explícita. E por quê? Porque, como vimos, há muitos recursos que nos remetem ao filme de grande bilheteria, O Diabo Veste Prada. Só o quiabo em forma de salto alto já é bem explícito. Então, a intertextualidade implícita está na figura 2, pois pressupõe que o telespectador conheça o rei, o nosso queridíssimo Roberto Carlos e sua canção. Ah, que pena! Mas a nossa aula chegou ao fim. Confiram muito mais no Aplique-se. Qualquer dúvida, já sabem, conversem com o professor. Beijos e até a próxima videoaula.